Olá, Aê! chegamos Esses escritores aí, vou te falar uma coisa, viu? totalmente avessos à tecnologia. Pois é. Bom, Caio, obrigado aí pela insistência, pela luta para entrar aqui ao vivo. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui conversando com uma espectadora que está aqui, que é a Gisele. Gisele é minha prima, primeiro grau, mora em São Paulo, professora de literatura, se eu não me engano, inclusive, professora do ensino médio, se eu não me engano. E ela estava dizendo que leu o livro A Hora da Estrela mais de uma vez. Bom, muito bem. Agora, depois eu quero saber se todo mundo está me ouvindo bem, porque eu não consegui usar o meu fone. Está com algum problema aqui? Caio, seja bem-vindo. Vamos começar, então. Um brinde a Clarice. O prazer é todo meu, é uma satisfação estar aqui participando dessa live, Carlos. E conversar sobre literatura é sempre um prazer, né? Sempre uma alegria. É uma paixão que nós aqui temos em comum. E falar de Clarice, né, é ainda melhor, porque é a nossa musa, a nossa rainha aí da literatura brasileira, né? Então, Carlos, iniciando, vamos acho que bater um papo, né? Conversar, nada muito acadêmico, nada muito sério, assim, só uma conversa para a gente descontrair, né? Então, Exatamente. o seu contato com Clarice Lispector já vem de algum tempo? É a primeira experiência que você tem, Carlos? Me conta um pouco sobre a sua experiência com a autora. Minha experiência com Clarice é recente, e aí é bom, só fazer um parênteses com uma coisa que você falou aí, é realmente o que o papo é de leitor para leitor, porque nós temos professores aqui, sociólogos assistindo, a gente está com uma vigilância aqui pesada. Mas a Gisele falou bem, a Clarice é uma musa, e é de fato. O meu contato com Clarice Lispector é recente, né? Eu peguei esse livro aqui, que depois eu vou mostrar, vai ficar ao contrário, mas é um sopro de vida, que é um livro extraordinário dela também, que eu acho que conversa muito com A Hora da Estrela. Eu não havia lido ainda, como eu estava falando no começo, eu não tinha lido A Hora da Estrela ainda, e eu fiquei muito impactado porque eu ouvi de um grande mestre da literatura, que é o Raimundo Carreiro, que é um autor que eu tenho me apaixonado recentemente, me apaixonei pela literatura dele, pelas entrevistas, e ele fala que A Hora da Estrela é uma aula de escrita, de como escrever um livro também, além, né, de ser um belo romance ou um anti-romance, nós já vamos falar sobre isso. Mas sempre tive contato com as adaptações dela, as entrevistas que ela dava, as frases, né, os recortes da Clarice. E ela é assim, ela é de uma profundidade invejável, né, na escrita, ela é extraordinária. Eu também, eu conheço algumas obras da Clarice, não conheço toda a obra dela, que é vastíssima, ela escreveu demais, né? Então conheço alguma Bastante. coisa. E assim, para começar esse nosso projeto, assim, nada melhor que começar com Clarice, né? Eu acho que a gente tem que explicar aqui um pouco do nosso projeto. A cada mês nós vamos fazer uma leitura de um autor e uma autora, né? Alternadamente, um escritor e uma escritora da língua Aliás, portuguesa, né? a gente podia dar spoiler da lista, porque eu acho que vai para convidar as pessoas que vão assistir isso aqui, que estão assistindo, para que se quiserem, de repente, participar, depois contribuindo com as leituras que fizeram, ou que se quiserem fazer em conjunto com a gente, é importante. Eu vou fazer esse comentário sobre esse projeto nosso aqui, eu vou abrir a pasta aqui. Pode continuar falando sobre a sua experiência com Então, Clarice. conheço algumas obras, eu li a Paixão segundo GH, O Sopro de Vida também cheguei a ler, e estou lendo os contos dela. Tem um livro muito emblemático dela, com essa capa aqui, maravilhosa, né? Nossa, Aliás, maravilhosa essa edição. a Clarice, ela tem um olhar místico, assim, né? O que reflete muito na escrita dela, porque para mim ela transcende na escrita. Ela tem uma habilidade incrível de utilizar palavras subjetivos, adjetivos, numa facilidade, numa fluidez que é impressionante, né? A Clarice é uma grande escritora. E uma vez eu estava assistindo um vídeo da poetisa Adélia Prado, e ela disse que para ela existe uma trinca na nossa literatura, né? Uma trindade, né? Que seria constituída pelo Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e o grande Guimarães Rosa, né? João Guimarães Rosa. E eu concordo, desses três, na verdade, eu ainda
tenho uma grande dívida que eu não conheço o Drummond, né? Esse ano eu quero ler as obras dele, os poemas. Li alguns poemas esparsos, mas não conheço toda a obra do Carlos Drummond de Andrade, não. Um baita poeta. Bom, então antes da gente começar a falar sobre a obra que a gente leu, eu gostaria de então fazer um pequeno resumo sobre o que é esse projeto. Nós chamamos esse projeto de Leitura Compartilhada 13/23, porque a gente escolheu 13 livros para ler em 2023 e comentar esses livros em lives, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, vai depender do número de convidados. A gente vai ter convidados ao longo dessa lista, a gente já conversou com outras pessoas. Então, conversando com o Caio, ele sugeriu que a gente ficasse só com autores da língua portuguesa. Eu achei extraordinária essa ideia, porque a gente costuma ler de tudo, mas a gente está sempre em débito com a literatura brasileira e de língua portuguesa, né? Eu acho que a gente está sempre também. Então a gente escolheu 13 escritoras e escritores, alternando uma mulher e um homem até o final do ano, e vai ter um desses meses que a gente não definiu ainda, que a gente vai ler 2 romances para dar os 13 livros em 2023. Uma das premissas que a gente usou, além dessa da língua portuguesa, e de 7 mulheres e 6 homens, foi de que a gente ficasse com livros com títulos de até 200 páginas. Por quê? Porque a gente lê, eventualmente, outras coisas durante o ano, né? E a gente não queria que esses livros fossem muito grandes para não atrapalhar outras vontades de leitura, enfim, outros projetos de leitura. Eu estou ouvindo uns ruídos aqui, vocês estão ouvindo esses ruídos também junto com a minha fala? Se parece que sim. Pois é, infelizmente eu tentei usar aqui o meu fone de ouvido, por algum motivo não está funcionando e eu não consigo fazer a não ser desse jeito hoje. Vou ficar devendo uma qualidade um pouco melhor. Pois bem, então, falando rapidamente para todos que quiserem participar, lemos Clarice Lispector, A Hora da Estrela. O livro de fevereiro será Suor, do Jorge Amado. Terceiro, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Lima Barreto, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, em abril. Em maio, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Em junho, Mia Couto, Terra Sonâmbula. Depois, Hilda Hilst, A Obscena Senhora D. Lourenço Mutarelli, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Andréa Del Fuego, Os Malaquias. Wong Jack, que é um autor angolano, perdão. Os da Minha Rua, que é um livro de contos. Eliana Alves Cruz, Solitária. Raimundo Carreiro, o livro Seria uma Sombria Noite Secreta. E terminando o último livro com Maria Firmina dos Reis, o romance Úrsula. Então, esses foram os títulos escolhidos para esse projeto nosso, que a gente espera cumprir até o final de 2023. Lembrando que, para a gente poder manter esse projeto, na bio daqui do meu perfil, ou lá no canal do YouTube, onde tem essa lista detalhada, a gente fez uma live só falando desse projeto, também vocês podem conhecer lá, tem link na minha bio aí. Se você comprar pelo link que está aí, você ajuda esse projeto aqui, porque eu sou parceiro da Amazon na venda de livros, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem algum comentário antes da gente começar. A Gisele falando aqui. Foi ela, professora de português, que ótimo você estar aqui. Não sei se eu entendi. E aí ela escreveu aqui, amei o roteiro de leituras. Obrigado. Eu achei os autores escolhidos muito bons, os títulos muito bons, e acho que vai ser um belo projeto de leitura. Então vamos lá, Caio, vamos falar de A Hora da Estrela. Eu li nessa edição aqui, emprestada de um amigo, eu ainda não comprei esse livro, mas eu peguei emprestado do meu amigo, que tem um pós-fácil, olha quantas marcações eu fiz aqui. Tem um pós-fácil do... Deixa eu falar o nome aqui, porque eu cometi uma pequena injustiça com ele um dia desses. O pós-fácil é do Paulo Gurgel Valente. E eu falei, quem é Paulo Gurgel Valente? Depois eu fui pesquisar, é ninguém menos que o filho da Clarice. O filho dela. Só isso. Que, aliás, na verdade, ele não é escritor, né? Ele seguiu outra carreira, né? Não seguiu a carreira de
de escritor, né? Mas ele fez um pós-fácil bem contundente aqui, defendendo a Clarice num quesito importante que eu vou comentar aqui, que ela era, parte do pós-fácil dele, ela era meio que acusada na época, ou eles julgavam ela por ser uma escritora que não teria sido engajada politicamente. Eu já achei isso de uma injustiça tremenda, porque esse livro fala de muitas questões sociais e políticas, né? A gente está falando de uma protagonista nordestina, praticamente invisível numa cidade grande como o Rio de Janeiro, e se aí não tem crítica social, o que vai ter? Demais, né? Eu gostaria de fazer um parêntese também sobre a minha edição, que eu achei que faltou um prefácio, faltou um conteúdo a mais, ela só tem o texto seco mesmo, né, nessa edição da editora Rocco, né, que publica as edições, eu achei que poderia ter um complemento a mais. Né? Enfim, vamos então tratar do enredo da história, Carlos. Vamos lá, pode ter essa pegada mesmo, né? Essa pegada mais política, assim, um engajamento mais político. Dá para sentir isso. Aqui a Clarice, o que ela faz? E é genial isso, né? Ela encarna uma persona, né, que seria um narrador que não é a Clarice, né? É um narrador que se chama Rodrigo MS, né? Rodrigo isso. MS, acho que é isso, não estou enganado. E esse narrador, ele é muito... Ele tem aquela... Ele é muito caricato, ele tem aquele humor ácido dos narradores clássicos, né? Eu achei muito semelhante o narrador desse livro Da Hora da Estrela, que é o Rodrigo MS, com o narrador do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente vê aquela acidez, aquela comicidade na hora de narrar a história. Então, assim, a gente vê que o narrador aqui é diferente. Quem lê os textos da Clarice em outros livros, os contos dela, você percebe uma mudança de narrativa. O narrador aqui é diferente. Desculpa, deu um retorno aqui. Desculpa, estou tentando corrigir umas coisas. Pode continuar, por favor. Então, a gente vê uma diferença, né, na narrativa aqui nesse livro. Eu acho que A Hora da Estrela, não pesquisei qual é a cronologia, onde que se encaixa no tempo, né, mas eu acho que se trata de uma das últimas obras da Clarice. Então, é uma Clarice mais madura, assim, que talvez veio escrever esse livro aqui para justamente com aquilo que você disse de trazer, né, uma obra com esse cunho político, né, que às vezes, talvez na visão dela, estaria faltando aí na sua... Enfim, aqui então nós temos esse narrador que é um narrador muito mordaz na sua fala, e ele cria uma personagem, né? Logo no início ele está dizendo aqui que vai tratar de uma história, e com muita leveza, com muita fluidez assim, na narrativa, ele cria essa personagem chamada Macabeia, né? Uma nordestina. Mas até chegar à história da Macabeia, ele tem todo um floreio na escrita, tem toda uma malemolência, né? Aqui. Então, o livro começa assim, com o Rodrigo MS. Qual foi a tua experiência com essa forma de narrativa, Carlos? Então, você até comentou uma coisa que eu só fui me atentar para isso depois que você falou, né? Foi a primeira vez que eu me debrucei sobre esse texto. Eu tinha escrito um conto que dá nome ao título do livro que eu publiquei pela editora Mondro. Depois nós vamos falar dos nossos livros, nosso jabá aqui. É lógico, eu não estou me comparando a Clarice Lispector, longe disso, mas ele tem essa mesma pegada do autor dizendo que está escrevendo uma história, né? Só que no meu conto eu faço um pouco diferente, eu quebro a quarta parede. De fato, eu converso com quem está lendo, e aqui é um pouco mais subjetivo. Com relação ao texto, bom, eu sou muito impactado pela profundidade que a Clarice escreve. Eu marquei aqui, eu acho que é lá só pela página 20, na página 21 dessa edição aqui, obviamente, né, isso vai variar de edição para edição, é que ela realmente começa a falar do romance. Então ela leva 20 páginas para começar a falar do romance. É uma espécie, eu diria, assim, né, pensando de forma leiga, é uma espécie de anti-romance, né? É um escritor que não quer começar. É um escritor que está falando das agruras, das dificuldades de se escrever,
E aqui eu tenho que fazer um paralelo com a nossa vontade, né, o nosso desejo de escrever. Para mim, realmente, é sempre muito difícil, nunca é fácil, nunca é trivial começar a escrever um texto, salvo quando você vai escrever uma outra coisa ali muito rápida que vem de inspiração. Mas depois desse pequeno lampejo, desenvolver o texto, para mim, se torna uma coisa parecida com o que ela fala aqui. Mas eu queria puxar o que o filho dela falou no pós-fácil, porque eu acho que isso vai, talvez, possa nortear a nossa conversa aqui. Deixa eu pegar onde eu marquei aqui, porque eu acho que é importante. Ele disse o seguinte aqui, ó. Questionada certa vez sobre o fato de não ser uma escritora engajada ou ativista, teria respondido que muitos outros já o faziam e melhor. Já o faziam e melhor. E se voltava para a introspecção reveladora. Só que ela escreveu um artigo no Jornal do Brasil, em 16 de setembro de 1967, dizendo o seguinte: veja se isso não é engajamento ou se isso não é uma forma de crítica social. Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva. 2 pontos. O da fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que em 25 anos, porque não há mais tempo de esperar. Milhares de homens e mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. E aí ela o artigo é um pouco maior do que isso. Então, ela era uma escritora extremamente consciente das questões sociais brasileiras. Ela é nascida fora do Brasil, mas é uma brasileira de fato, né? Então, assim, e ela vem com esse romance falar de uma imigrante, de uma retirante nordestina, praticamente, que foge de uma crueldade que era a forma como ela era tratada pela tia, né? A tia maltratava ela demais. E ela foge de tudo isso, foge da fome, sem ter consciência disso. É muito dura a descrição que ela faz de Macabé, é extremamente dura. Eu fiquei profundamente chocado. Hã? Ela é alagoana, a Macabeia, né? Isso, exatamente. E a Macabé sequer tem consciência das dificuldades e da dureza que é a própria vida, né? Então é muito forte. Eu anotei aqui: como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Aonde que não tem crítica aqui? Não é? É forte. E a gente percebe assim, eu vi algumas críticas, pouquíssimas críticas negativas no Scooby, dizendo que a Macabeia, por exemplo, não era crível, né? Eu acho pelo contrário, eu acredito que existem centenas de milhares de Macabeias espalhadas aí por São Paulo e pelo resto do Brasil, e é uma personagem, sim, muito forte e que representa uma grande parte aí da nossa população, né? Uma população frágil, uma população sem consciência da sua existência, digamos assim, da sua dignidade. Ela Macabeia, ela não sabe o que é dignidade, né, da pessoa humana, ela não tem esse conceito. Então, a gente percebe que todo o ambiente, todos os personagens que circulam, que orbitam a Macabeia, todos eles parece que querem eles veem na Macabeia essa fragilidade e parece que querem pisar nela, né, que querem humilhá-la toda forma. A gente vê todos os personagens a tratando como uma pessoa ignorante, uma pessoa... invisível, completamente invisível. Ela mesmo diz isso no romance, né? A Macabé é completamente invisível. A Gisele está dizendo aqui, muitas Macabés pelo Brasil afora. E ela ainda completou aqui, antes ela comentou aqui, e ainda continua um artigo atual. Não, se você ler o artigo completo aqui, é extremamente duro o que ela fala aqui.
E a Macabé é isso, e tanto a Macabé quanto o Olímpico são são quase dois animais exóticos no meio da cidade grande, né? Isso é muito triste. O Olímpico, ela usa esse termo, né? O cabra safado. Ele é uma pessoa desprezível, né? Mas voltando ao enredo aqui, então, o que acontece? Ela sofrera lá no passado com a tia, ela é órfã, né? Então foi morar com a tia, e a tia tem sempre pisando, sempre a humilhando. E ela cresceu nesse ambiente de opressão e, certa vez, a tia a leva para o Rio de Janeiro. Essa tia acaba falecendo, a gente não sabe, não sei, agora não lembro se consta no livro como que ela morre, mas ela morre, né? E aí a Macabeia perde o único vínculo que ela tinha com esse laço familiar, né? Ela perde totalmente. E aí ela se vê no Rio de Janeiro, né? Nessa cidade maravilhosa e também cheio de malícia, né? E ela é uma pessoa ingênua, inocente, no meio dessas pessoas maliciosas, e de cara ela já conhece então o futuro namorado dela, que é o Olímpico, né? Um malandro do nordestino também, mas uma pessoa que tem um pouco mais de malícia que ela. Então, mas tem pretensão. Eu não vi tanta malícia. Ele pensa que tem, na verdade. Ele vem fugido, né? Ele cometeu um assassinato no Nordeste, ele vem fugido desse fato, né? Então lá ele acaba se envolvendo nesse problema. E ele vem para cá, mas ele também é de uma ignorância monstruosa. Só que como ele é homem, né? E o homem, né? Na força física com e dente tal, de ouro. Ele tem um dente de ouro. Exatamente, achando que vai ser senador, alguma coisa assim. Mas você vê ali uma insensatez, assim, uma coisa quase pueril, assim, um rapaz que não tem instrução nenhuma, numa cidade extremamente dura. Vamos lembrar que esse livro foi escrito nos anos 70, onde as possibilidades de uma pessoa crescer, estudar eram muito menores do que a gente tem hoje, porque hoje as pessoas ainda têm em tese, poderiam, né, crescer e estudar e tal. A Gisele está dizendo, a tia de Macabé morreu atropelada, que é o destino dela também, né? Acaba sendo o destino dela também. Então, ele é muito caricato nesse sentido. Então ele parece um malandrão, ele rouba o relógio de um cara e tal. E aliás, no filme, eu não sei se você chegou a assistir ao filme, eu assisti ao filme que está no YouTube, eu estava comentando, depois quando eu transferi esse vídeo para o YouTube, eu vou colocar os links das referências que a gente falar aqui. Tem um filme A Hora da Estrela, que ganhou muitos prêmios, e essa edição que tem no YouTube, no final está adicionada uma entrevista com a diretora do filme, com a protagonista, que faz a Macabé, e um trechinho da entrevista da própria Clarice, aquela entrevista emblemática, que ela está extremamente soturna, assim, e ela fala que está escrevendo esse livro. E ela logo depois ela falece, acho que 1 ou 2 anos depois que ela escreve esse livro, ela falece, né? Ela estava no final da vida ali, ou depois que foi publicado, não lembro exatamente. Mas o filme mostra esse malandro que o Olímpico e tal, e ele trata ela de forma extremamente dura, né? Enfim, são dois realmente, tanto que ela fala, né, que são praticamente 2 animais ali, exóticos, numa cidade grande. E no decorrer da leitura, assim, para mim é uma releitura. Eu já li esse livro há um tempo atrás, e nas 2 leituras que eu fiz, eu achei essa figura do Olímpico detestável. Eu odiei ele do começo ao fim, não consegui gostar desse personagem nem um pouco. Eu acho que, eu discordo com você, acho sim que ele tem uma certa maldade ali, uma maldade que a própria Macabéa não tem. E por mais que ele seja também de uma origem humilde e tenha certa ignorância em relação ao mundo, existe uma maldade nele. E no decorrer da história, assim, a história inteira é um fluxo de consciência, né? Ela não tem capítulos, então é o tipo do livro que a gente tem que ler numa sentada só, né? É como a maioria dos livros dela, né? São livros assim muito, muito íntimos, né? Muito profundos. Inclusive, ela fala que bem no começo do livro, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ela fala que esse livro é um grito, né? E é engraçado que nesse mesmo livro aqui, que é Um Sopro de Vida, que é um livro escrito, se eu não me engano,
um antes desse, o penúltimo, né, livro dela, não me lembro exatamente, mas a primeira frase desse livro aqui, Um Sopro de Vida, que ela inclusive usa esse termo, essa frase, um sopro de vida, ela usa na Hora da Estrela. Esse livro começa assim: isso não é um lamento, é um grito de ave de rapina. Então todo o livro da Clarice é uma espécie de grito, um pedido de, sei lá, não seria um pedido de socorro, mas um grito, uma forma de expurgar essas palavras de dentro dela, né? Ela é sempre muito... A escrita dela me parece sempre ser muito angustiante, algo muito doloroso de fazer. E ela vai por caminhos que a gente não espera. Ela percorre vielas assim da mente humana que realmente surpreende o leitor, né? Ela trata de assuntos muito profundos assim que causam espanto, né? E assim, mas ao mesmo tempo que causam espanto, eu achei o livro muito engraçado em vários aspectos. Você achou engraçado? Você falou que encontrou humor ali, né? Encontrei humor, e para começar com o título, né? Não é um título só, né? São vários, eu não sei se na vários, exato. Exatamente. Tem, então ela elenca aqui, eu acho que 11, 12 subtítulos, é muito... Você vê que tem uma leveza, assim, o narrador da história, ele sabe que está contando uma história fictícia, né? A Macabeia não existe, está na cabeça do escritor, então, no plano ideal, né? No plano das ideias. E então, continuando com o enredo, para a gente prosseguir, a Macabeia acaba conhecendo o Olímpico, ela é datilógrafa, né, trabalha numa função muito rudimentar, ela trabalha com palavras, mas ela não sabe o significado das palavras. Achei muito interessante isso. Né? É interessante. Ela acha algumas palavras muito belas que o patrão dela passa para ela copiar. Ela é uma copista, né? A gente não sabe ao certo qual que é o cargo dela, só sabemos que é datilógrafa, né, de algum escritório. E ela tem uma colega que é a Glória. Salvo engano, é Glória, né, o nome da... Isso, exatamente. Né? E aí a vida dela é entre o namorado olímpico e finais de semanas com as amigas, com a Glória, mas ela é sempre muito humilde, né? Até o momento que ela encontra, ela vai para uma consulta a um médico, que é uma figura engraçadíssima também. Né? O médico ali, até anotei um trecho aqui na página 68. Vamos ver se é o mesmo, dessa edição aqui, vamos ver. Eu achei engraçado. O Jim mandou um buenas noites, Jim. Um abraço, meu querido amigo. Então esse médico da história, ele é muito caricato também. Todos os personagens são bastante caricatos por serem do plano ideal do narrador, né? Por eles habitarem esse plano do ideal. Por isso são caricatos, né? Então tem Você achou isso? Achei. Você achou caricato? Não, depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Pode falar. E aí tem uma passagem muito engraçada, que o médico, assim, ele diz... Numa certa altura aqui, que eu sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas, mas para pobre servia. O seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria. Nada. Então, assim, cada parágrafo tem uma pérola, tem uma tirada. Eu achei a Clarice aqui muito cômica. Ao mesmo tempo que ela trata de um assunto espinhoso, um assunto de preconceito contra nordestino, de sofrimento, ela trata isso com uma leveza e com um certo tom cômico e brincalhão assim, desse narrador, né? Então, por isso, eu achei sim os personagens bastante caricatos aqui. Eu não sei qual que é a sua impressão, Carlos. Eu vou falar. Primeiro, assim, o livro tem senso de humor, eu acredito que ele tem um pouco de senso de humor, mas eu fiquei bastante atento também à personalidade do escritor, né? A questão do fazer literário, que é uma questão que nos interessa pessoalmente, né? O fato de escrever, a coisa da angústia da escrita. E o escritor aqui, ele é muito soturno, né? Esqueci o nome dele, como é que chama o personagem narrador aqui? O Rodrigo, né? Rodrigo,
Ele é muito soturno, então o livro sempre soa. Nas duas leituras que eu fiz as duas leituras, uma no finalzinho do ano passado, quando a gente definiu a lista, e aí eu reli ele agora em janeiro para ficar bem fresca a história na cabeça, para a gente conversar. Nas duas leituras, o tom do narrador, personagem narrador, é muito pesado para mim, eu achei muito pesado. Então ele meio que roubou, ao descrever a situação do romance em si. Tem duas situações aqui, né? O primeiro é o narrador querendo escrever, e a segunda é ele descrevendo a história mesmo, né? Ele escrevendo e descrevendo a história. Para mim, soou assim, a história da Macabé é uma descrição do que ele estava pensando em fazer. E ele, a história do romance, A Hora da Estrela, é a história também do escritor, tentando escrever. Então são duas situações que me pegaram bastante. E aí me roubaram a brisa, vamos dizer assim, do humor. Que ficou... O personagem mais caricato que eu vi aqui foi o Olímpico, eu acho. Que é o próprio Olímpico ali, né? Mas sempre foi muito soturno. Eu já chego no texto da Clarice de forma mais soturna. Eu nunca espero nada luminoso. Porque ela é uma escritora muito pesada, na minha opinião. Em todos os textos dela, ela é muito pesada. Ela é uma escritora muito densa. Né? O final da história, nós vamos chegar lá, mas eu senti, dessa vez, perder o fôlego, porque a gente sente mesmo a tristeza, a miséria. Né? A palavra que, do começo ao fim, que resume esse livro, acho que é a miséria humana. É. E é engraçado como ela faz algumas referências aos miseráveis. Como que é aquele livro do Dostoiévski? Humilhados e Ofendidos. É o primeiro livro dele, é o primeiro romance que ele escreveu. Primeiro romance, eu li também Humilhados e Ofendidos, e eu acho que ela quis trazer essa vibe, digamos assim, né, para utilizar esse termo, né, trazer essa atmosfera de pessoas que são oprimidas pela vida e pela sua própria condição, sua própria ignorância, né? Estão presas a essa humilhação, né? Elas estão presas muitas vezes inconscientemente. A própria Macabé não tem noção daquilo. Ela compara os sentimentos da Macabé como se fosse um animal que não percebe que sofre. Né? Como um cão sarnento que não percebe que sofre. E a gente sofre junto por ver que ela não saiu da bolha. Aquela ideia, né? A gente, quanto mais leitura a gente faz na vida, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente abre a cabeça, a gente sai dessa bolha e nunca mais retorna. E a gente vê essa personagem que está na bolha. Ela tá fechada no mundinho dela. E por mais que ela trabalhe com palavras, ela não vai atrás do significado das palavras. Ela dá para perceber que não tem muita pretensão de ser alguém. Ela tem sonhos, né? Ela não sonha. Então você reparou que depois da Clarice dar uma provocada na gente de forma genial. Eu vou ler um pequeno trechinho aqui que pode passar desapercebido, mas que diz muita coisa. E depois eu quero voltar numa questão que você falou do Scooby, que a gente conversou uma coisinha antes, que eu quero saber sua opinião a respeito daquilo. Você achou a pergunta provocativa, eu quero saber sua resposta, que eu não tenho essa resposta ainda. Tem um trecho que ele está conversando com ela está conversando com o Olímpico e ele diz assim: você, Macabé, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas eu sou sincero. Você está ofendida? Não, não, não. Ah, por favor, eu quero ir embora. Eu não quero... Por favor, não me diga logo adeus. Aí ela fala assim... Aí o narrador fala assim... É melhor eu não falar... Não, perdão. Ela continua. É melhor eu não falar nada em felicidade ou infelicidade. Provoca aquela saudade demasiada de lilás, aquele perfume de violeta e águas geladas de maré mansa em espumas de pele pela areia. Eu não quero provocar porque dói. É como se ela não quisesse sentir para não gastar a própria vida. A própria Clarice fala isso. Depois vem a frase provocativa, que eu achei genial. Macabeia, esqueci de dizer, tinha uma infelicidade, era sensual. Quando ela fala isso, vira uma chave na cabeça de quem está lendo. Exato. Porque ela não é essa coisa grosseira. Ela é uma joia rara, na verdade. Bruta, que está totalmente atrofiada, porque ela é uma pessoa muito sofrida.
mas ela tem uma sensualidade muito grande. Então é como se, eu fiquei pensando como se ela fosse uma flor selvagem, e não simplesmente uma rosa de uma floricultura. Ela é uma flor muito selvagem. E ela não queria deixar isso transparecer porque ela tinha medo de viver, para não gastar a própria vida. Ela fala isso. Isso me arrepiou. É sério, isso me arrepiou na hora que eu vi. Gostei muito da sua percepção, Carlos. Muito bacana mesmo, e eu senti isso também. A Macabeia, ela é descrita pela Clarice como uma mulher feia, ao mesmo tempo sensual, né? E isso é muito... Então, na verdade, então, é aí que tá, é uma beleza selvagem, que ela não é compreendida pelos padrões da sociedade. Eu acho que ela dá uma rasteira no leitor quando ela fala isso. Porque ela não é feia. É a sociedade que vê o nordestino fora do padrão. Você entendeu? Ela está no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, dos biquínis fio dental, né? Nos anos 70 ainda, liberalismo, né? O povo está saindo daquela pressão da sociedade dos anos 60 e indo para a praia de biquínis cavados, e a Macabeia, o que ela é? Uma nordestina, só que ela é uma joia, provavelmente dentro daquelas roupas esgarçadas que ela vem do Nordeste, ela é uma joia rara. E ela diz isso mais para o final do romance, né? Do meio para frente, talvez, aqui. Eu achei aquilo genial. Genial, e a feiura dela, então, ela vem do preconceito, né? Ela advém do preconceito. Exatamente. Quem tem preconceito pela feiura dela é o escritor, é o narrador que tem. Porque ela é uma nordestina desgraçada. Não é. Eu vou falar uma coisa ao vivo aqui, que eu vivenciei isso. Veja só até onde chega o preconceito. Eu trabalhei numa grande livraria, não vou citar o nome, eu trabalhei numa grande livraria, que no caixa da livraria trabalhava uma moça que veio para cá para estudar e trabalhar. Ela veio do Nordeste, não me lembro exatamente de qual cidade que ela veio. Uma cliente, e essa livraria ficava num shopping, fica na verdade num shopping chique aqui, o melhor shopping da cidade. Uma cliente virou para ela, quando ouviu o sotaque dela, virou para ela e disse assim: nossa, você é tão bonita, nem parece nordestina. Presta atenção nessa frase. É disso que ela está falando aqui. Generalizando com preconceito. Como se o povo nordestino tivesse que ser necessariamente feio para os padrões do Sudeste e do Sul. É disso que ela está falando aqui. Isso é muito forte, entendeu? E quando ela diz que ela é sensual, ela quebra todo aquele estereótipo que nós, leitores, criamos a partir do narrador. Aí é a genialidade de Clarice, entendeu? É uma genialidade que, assim, ela fala de um assunto tão espinhoso, ela pisa em ovos, né? Hoje seria muito difícil tratar de um assunto desse sem a pessoa temer um cancelamento, né? Digamos assim. E a Clarice trata com genialidade sobre isso, sobre o preconceito. Porque ela não escrevia para ninguém, ela escrevia para ela mesma, né? Outro momento muito emblemático, assim, que mexeu comigo e ficou na minha lembrança ao ler A Hora da Estrela, foi no momento em que o Olímpico termina sua relação com a Macabeia. Os dois concluindo o relacionamento e ambos dando risada, né? A risada da Macabeia vindo dessa ignorância profunda, sem entender o outro, né? Sem entender aonde ela estava, né? Então isso mexeu comigo, essa pessoa frágil sem poder expulsar ou sem poder responder esse ofensor, né? Que o Olímpico ele despreza a Macabeia, totalmente. E é uma pessoa, e é um nordestino também, isso que também, é mais. Exatamente. Então você vê que às vezes o preconceito ele está no outro, né, no estrangeiro, no olhar das pessoas diferentes, mas o preconceito habita também as pessoas mais próximas. E ali tem a relação homem-mulher, o machismo também está muito evidente também, ali, né? Também. Deixa eu ver o que a Gisele comentou aqui. Macabeia é um diamante bruto. Exatamente. E essa frase fala muito disso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que você falou do Scooby, que você estava lendo comentários desse livro no Scooby. E aí eu não sei se você trouxe o comentário. Você trouxe o comentário? Trouxe o comentário. Então, por favor, escreva o comentário e aí eu faço a pergunta que eu te fiz e você responde. Escreva não, né? Leia o comentário. Eu vou ler aqui. Então são comentários que eu retirei do Scooby, né? Comentários negativos,
dos quais eu não concordo, tá? Mas eu vou ler. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho aqui. Para quem não conhece, o Scoob é uma rede social literária criada no Brasil. O Scoob quer dizer books ao contrário, por isso que chama Scoob, né? Onde você cria um perfil lá, coloca os livros que você lê, que você tem vontade de ler, e a gente troca informação para quem usa a rede, troca informação, inclusive você pode trocar livros lá. É uma rede social específica, mais voltada para a literatura mesmo. Vamos lá, falei. Eu vou ler então um comentário negativo aqui, né? A Hora Sem Estrela, o título. Sem desmerecer a autora, mas A Hora da Estrela é bobo e chato, né? Chatíssimo, nas palavras dela. Depois de passar quase metade do livro tentando convencer o leitor de que ela não vai contar uma história impressionante, ela resolve começar a contar, mas tropeça em piedade, remorso e pena. A narradora sofre mais do que a própria Macabeia, que mais parece uma alienígena retardada. Esse termo pejorativo, termo que não se usa. Sem tempero algum. A história se desenrola em meio a cenas de estupidez e hipocrisia. Você vê como a internet é cheia de pessoas que têm a razão, né? Que têm a verdade. Sim, né? Quando se percebe que o fim está próximo, Clarice tem outra crise de essa história não é interessante, não leia. E passa incontáveis parágrafos perturbando o leitor com a sua indecisão pueril. Para variar, o fim de Macabeia não poderia ser mais insosso, selando de vez o tédio de Hora da Estrela. E tem outro comentário também, que eu acho que era aquilo que a gente conversou, de tratar o narrador como insuportável. Né? Começa assim, com muito pesar que dou essa nota, uma nota baixíssima no Scoob, mas foi terrivelmente chato. Acho que meu problema com esse livro foi o Rodrigo SM, que narrador insuportável, em caixa alta aqui. A maior parte do início falando sobre ele, a capacidade dele de querer escrever uma história que nem ele sabia, levou uma eternidade para finalmente ser sobre Macabeia, e ela ainda tem aquele final. Seria muito, sério, muito decepcionante. Eu não concordo, eu acho que o comentário que foi infeliz. E assim, porque o livro, a narrativa é genial, é uma narrativa disruptiva, diferente daquele clichê que a gente vê em literatura, né? É um narrador diferenciado, assim. Eu não concordo com esse tipo de comentário. Agora, você me fez a pergunta, né, sobre a questão dessas obras clássicas. As obras clássicas, elas estão imunes a qualquer tipo de crítica ou não, né? Primeiro quero que você responda para depois a gente fazer a minha... Tá bom. A pergunta que eu fiz uma pergunta dupla, eu estava tentando puxar para ver se eu lembrava direitinho. Foi uma conversa muito informal, poucas horas antes da gente entrar aqui. Que os autores ou os livros clássicos, eles são imunes à crítica e eles deveriam ser unanimidade só porque são clássicos? Essa é a pergunta, a provocação que eu tinha feito para o Caio. Bom, na minha opinião, não devem ser imunes à crítica, eles devem ser criticados. Obviamente, eles devem ser criticados levando em consideração o contexto da época em que foram escritos, senão aí vira desonestidade intelectual, né? Você tentar pegar um romance. Como houve, por exemplo, aquele problema com o Monteiro Lobato, por conta, né, dos episódios racistas escritos na obra dele e tal. Se você levar em consideração aquilo fora daquela época, aí é complicado. Então você tem que levar em consideração aquilo que está escrito. Como o H.P. Lovecraft e outros grandes autores que tem por aí. Isso é uma coisa. Deve ser considerado unanimidade? Também acho que não. Você pode ler uma obra e simplesmente aquilo não dizer nada para você. Né? Agora, dizer que a obra é ruim é outra conversa. Aí é outro assunto. Né? Eu posso não gostar, mas dizer que a obra é ruim, aí é outra conversa. Então, eu não acho que deve ser unanimidade. O fato de que gosto, identificação com a obra é uma coisa muito pessoal. E nós estamos falando aqui sobre leitores, não estamos falando sobre críticos literários, sobre escritores. Estou falando do ponto de vista do leitor. Não deve ser unanimidade. Eu posso simplesmente dizer que não gostei de determinado autor. Por exemplo, eu não gostei da primeira leitura que eu fiz de Torto Arado. Eu não gostei. É um livro que não
Porque tem uma situação naquele livro, que não é para hoje, mas enfim, tem uma característica naquele livro que me incomodou. E eu sei que é um grande livro, ganhou vários prêmios, e é um grande escritor, mas não funcionou comigo, né? Então, não acho que deve ser unanimidade. Agora, dizer que a obra, porque eu não gostei, a obra é ruim, não faz o menor sentido. Porque a gente reconhece a grande obra, né? Agora, o gosto é subjetivo. A forma como a obra vai conversar comigo é totalmente subjetiva e depende do que eu entendo de arte, do meu histórico. E aí a gente entra num outro assunto bem espinhoso também, o que é arte, né? Para mim, arte é aquilo que o pintor, o artista diz que é arte, né? O escritor. Exatamente. Enfim, agora, na minha opinião também, eu concordo contigo, Carlos. Eu acho que, por mais que seja uma obra de 200, 300 anos atrás, não está imune de qualquer tipo de crítica. Eu acho que a crítica ela é algo a gente refletir, a gente exercer a nossa racionalidade, de modo que a gente precisa estar pensando sempre em evoluir, em progredir, né? E comparar eu acho saudável comparar, lógico, percebendo a situação em que a obra surge, né? A situação histórica, mas aí, os valores uma coisa tem que ser dita, né? Nenhum livro passa 200, 300, 400 anos sendo sistematicamente reimpresso à toa, né? Isso tem que ser dito. É aquilo, eu posso não concordar com algumas coisas que determinado livro contenha, mas não é à toa que ele chegou até mim 400 anos depois. Não é à toa. Alguma coisa ali tem de muito importante. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu acho, só para concluir a minha parte desse comentário, só rapidinho, que esse comentário dessas pessoas pode ter a ver, primeiro, com bagagem literária, pode ter a ver com idade, né? Pode ter a ver com geração, pode ser uma geração que... Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu detestei, porque me foi empurrado na escola que eu precisava ler aquilo. A mesma coisa foi com Vidas Secas. Eu reli Vidas Secas agora em 2022. Fantástico, né? E a primeira vez que eu li, eu tinha que ler para fazer prova. Eu era adolescente. Então tem coisas que dependem do contexto da época que você está vivendo que não vai funcionar com você, né? Talvez para essas pessoas aí não tenha funcionado. Carlos, esse negócio de fazer a leitura para prova, para apresentação de trabalho, então, me traumatizou de uma forma que eu lembro que a gente, quando era moleque, tinha acesso à internet, pegava os resumos dos livros e apresentava o resumo e não lia o livro porque era algo empurrado. A gente tentava usar uma... E agora, na idade adulta, a gente volta, né? Porque é algo que interessa. Quando interessa o leitor profundamente, né, a gente... então, é outra história. Você falou que era moleque que tinha acesso à internet. Quando eu era moleque, não existia internet. Então não existia resumo. A questão é essa, né? Às vezes existia uma outra apostila de algum cursinho que tinha resumo para vestibular, mas não tinha essa facilidade. Então, ou você lia o livro, ou você fingia que lia, ou você ia mal na prova. A Gisele, não sei se ela ainda está presente aqui, ela é professora, ela é da mesma geração que eu, ela sabe exatamente o que eu estou falando. Nada é mais nocivo, eu já conversei com isso numa live com o Jim Duran, nada é mais nocivo do que empurrar a literatura numa determinada fase da vida de uma pessoa. É muito bom que hoje eu vejo, por exemplo, quadrinhos sendo adotados em escolas, como Persepolis, por exemplo, que é um grande quadrinho, como Maus. Isso é a linguagem que aquela geração está consumindo, então vai funcionar muito melhor com ela do que você empurrar para um garoto, para uma garota de, sei lá, 12, 13 anos, que não tem o hábito de ler, empurrar um Memórias Póstumas de Brás Cubas. A chance da pessoa não gostar e nunca mais voltar para a literatura é muito grande. Né? E a literatura é uma escada, eu vejo assim, para chegar nesses livros clássicos, você precisa dessa bagagem, você precisa para poder apreciar o que um livro como A Hora da Estrela, que tem uma linguagem mais rebuscada, isso é inegável, né? É uma linguagem diferente, uma linguagem que não é de uma criança, não é da realidade de uma criança, né? Uma linguagem diferente, com palavras ali, adjetivos,
palavras, subjetivos que como eu te falei, vem da genialidade da Clarice. Ela consegue fazer aquilo com fluidez e pincelar essas palavras que é tão bonita, uma obra de arte incrível. Para mim, eu também não concordo com essas críticas em relação à Hora da Estrela. São meio ingênuas, né? E são rasas, né? Você simplesmente discordar e não justificar e não embasar a sua crítica de uma forma plausível, de uma forma racional, invalida totalmente a sua crítica, né? Dizer que não gostei por não gostar, pode ser que resulte disso que você falou, talvez de uma inexperiência, de uma falta de bagagem. Provável. É provável. Eu penso assim, hoje, lógico, né, com um pouco mais de maturidade, eu penso assim, talvez se eu fosse adolescente, muito mais jovem, a gente é muito mais impulsivo e talvez a gente fosse criticar dessa mesma maneira. Mas hoje eu penso da seguinte maneira: se o livro é consagrado e não funcionou comigo, eu preciso entender por que ele não funcionou comigo. Se o livro é quase que uma unanimidade, por exemplo, você pergunta para qualquer pessoa que leu Clarice Lispector, 99,99% das pessoas vão elogiar. Pô, então, peraí, sou eu que estou certo e 99% das pessoas estão erradas? Alguma coisa naquela literatura não conversa comigo. Está errado? É claro que não. É óbvio que não. Pode ser que meus anseios, meus objetivos com a literatura sejam outros. Agora, dizer que o livro é ruim porque não funcionou comigo, isso para mim é um pouco infantil, é um pouco ingênuo até. E a leitura também depende do momento, né? Tem momentos que a gente está mais ansioso e um livro que demanda um pouco mais de atenção, de concentração, talvez não seja o melhor naquele momento, né? Então, depende da tua situação de leitor, né? Isso claro, claro. Né? E para finalizar, então, Carlos, o final do enredo, nós temos uma Macabeia, então, com problema de pulmão, né? Ela vai nesse médico e descobre que está com tuberculose, é isso, né? Descobre essa tuberculose. A doença dos escritores, né? É a doença dos escritores. E aí ela tem o término da relação com o namorado, ela está prestes a ser demitida no trabalho dela, e aí a Glória, que é amiga de trabalho, colega de trabalho, a indica para conhecer uma cartomante, né? Madame, não sei o nome agora, não escapa. Fugiu, né? E aí, pela primeira vez, né, em contato com essa cartomante, ela descobre que ela terá um futuro. É muito engraçado também esse momento em que ela tem esse diálogo com a cartomante. E até eu deixei anotado aqui, a cartomante diz o seguinte, que ela vai encontrar um príncipe encantado, né, um estrangeiro, não sei se ela usa esse termo, príncipe encantado, mas ela vai ter um novo namorado com o nome de Hans. E achei muito engraçado, né, por se tratar de uma cartomante, de uma mulher que prevê o futuro, ela diz o seguinte: ele terá olhos azuis ou verdes, ou castanhos ou pretos. Aí você vê a precisão. É bem fácil de acertar, né? Você vê a precisão Genial. É muito bom. E aí ela sai e tem o final trágico, que é de apertar o coração. Eu senti assim que o final me tocou de uma forma muito poderosa, e a Clarice tem esse poder, né, de tocar fundo na nossa alma, assim. A gente sai tocado, sai com um sentimento pesado. Eu saí dessa leitura bastante com uma energia bem carregada, assim, porque a miséria humana em literatura, né, a gente vê essa personagem tão sofrida, tão digna de pena, e enfim, eu achei o final muito triste, um dos finais mais tristes, assim, de livros que eu já presenciei, já li, assim. Realmente é muito triste. E você vê que em pouquíssimas páginas, a história em si tem 70 e poucas páginas, acho que não tem, dependendo da edição, obviamente, mas ela consegue trazer para a gente uma série de reflexões e muito, acima de tudo, como qualquer livro da Clarice, eu acho, muito sentimento, é muito sensorial. Os livros da Clarice são muito viscerais. Acho que essa é a palavra, né? Muito visceral. E ela caminha por esses lugares desconhecidos. Ela faz o leitor
percorrer lugares sombrios mesmo da alma humana. Ela é a nossa musa e foi ótimo nós iniciarmos esse projeto com uma escritora de tamanho calibre, né, Carlos? E nós que gostamos de escrever e somos escritores também, né? Para nós, assim, é uma aula, né? E fazer uma leitura de um livro de Clarice é um grande ensinamento, porque ela rompe todas as barreiras, ela não segue os clichês, ela vai por caminhos diferentes. Exatamente. Bom, acho que é isso então, né? A gente está completando 1 hora de live aqui eu não sei se eu vou ter a restrição ainda de 1 hora aqui de live no Instagram. Lembrar a todos, então, que essa live vai ser transferida também para o YouTube, depois eu vou transferir essa live gravada para o YouTube, vai ficar lá no meu canal. Na minha descrição aqui, tem todos os links que eu falar aqui, inclusive se você, mais uma vez, quiser participar dos nossos próximos encontros, a ideia é fazer um encontro sempre na última semana de cada mês, com data ainda a ser definida, para a gente poder ter uma certa liberdade com as datas, mas a gente vai tentar fazer sempre na última semana de cada mês. O próximo livro, então, é Jorge Amado, o livro Suor. Acho que é o primeiro livro do Jorge Amado, se eu não me engano. A Gisele está dizendo, ótima live, obrigado, Gisele, muito obrigado. Obrigado por todos que participaram aqui com os comentários. Eu gosto muito de falar de literatura, sou suspeito, Caio também. Lembrando que tanto o Caio quanto eu temos livros publicados pela editora Mondro, mondro.com, também tem link aí nas descrições todas aí nos nossos perfis. Então, próxima, fevereiro, Jorge Amado. Certo? Caio, muito obrigado pela participação. Eu prometo que vou tentar, no nosso próximo encontro, estar resolvido a questão do microfone, que, não sei, foi de última hora que aconteceu isso, eu não sabia que estava com problema, para a gente não ficar com esses chiados que está tendo hoje. Caio, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos e boa noite a todos. Valeu, galera, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui com o Caio. Vou publicar essa live aqui. Qualquer coisa é só mandar mensagem para a gente, tanto para mim quanto para o Caio. Um abraço. Tchau, tchau.